Vamos resolver uma questão que caiu em um concurso. Vou fazer a leitura. Um prêmio de R$ 3.600 foi oferecido em um concurso para a escolha das melhores fotos das belezas da cidade de Manaus. O prêmio seria dividido entre os dois primeiros colocados, em parte diretamente proporcionais aos pontos obtidos. Sabe-se que o fotógrafo classificado em primeiro lugar obteve 10 pontos e o segundo 8 pontos. Qual o prêmio em reais ao segundo colocado? Então, um prêmio no valor de R$ 3.600 será dividido em parte diretamente proporcionais aos números, aos pontos obtidos. O primeiro fotógrafo obteve 10 pontos e o segundo obteve 8 pontos. Então, este valor, R$ 3.600, vai ser dividido em parte diretamente proporcionais aos números de pontos, a 10 e a 8. Nós podemos calcular quanto é que custa o valor de um ponto, que seria justamente a constante de proporcionalidade. Usando o processo prático, vou pegar R$ 3.600, que é o prêmio, e vou dividir pelo total de pontos, 10 mais 8. Então, R$ 3.600 dividido pelo total de pontos, que seria 18. Fazendo esta divisão, daria 2.000. Então, R$ 2.000, fazendo essa divisão, daria R$ 200. Então, 3.600 dividido para 18, daria R$ 200. Então, para cada ponto que a pessoa ganhou, ela vai receber quanto? 200. O primeiro fotógrafo que obteve 10 pontos, ele vai ganhar 10 vezes 200, daria 2.000. E o segundo fotógrafo, 8 pontos. Cada ponto vale 200. Então, 8 vezes 200 daria 1.000 e 1.600. Na questão, ele está perguntando o valor que o segundo fotógrafo receberá. 1.600. Beleza? Vamos agora resolver uma questão que caiu no Enem. Vou colocar aqui as informações no quadro, vou fazer o desenho, vamos fazer a leitura e vamos resolver essa questão. Uma questão que caiu no Enem sobre divisão em parte diretamente proporcionais. Façamos a leitura. Vou fazer a leitura com calma, pausadamente. Em uma empresa existe um galpão que precisa ser dividido em 3 depósitos e um hall de entrada de 20 metros quadrados. Conforme a figura abaixo, conforme esta figura aqui, os depósitos 1, 2 e 3 serão construídos para o armazenamento de, respectivamente, 90, 60 e 120 fardos de igual volume, e suas áreas devem ser proporcionais a essas capacidades. Então, essas áreas elas serão proporcionais à quantidade de fardos. Ou seja, quanto maior for a quantidade de fardos, é necessário uma área maior. Então ele quer dividir um determinado número, uma determinada área, que nós vamos já identificar quanto é esta área, que vai ser dividida em parte diretamente proporcionais à quantidade de fardos. Podemos resolver a questão pelo processo prático, ou eu posso resolver a questão usando a teoria.
Lembra, como eu preciso ganhar tempo, né? Eu vou resolver pelo processo prático. Então, primeiramente, nós vamos calcular a área desse galpão. A área do galpão. A área total do galpão. Nós sabemos que o galpão ele é retangular. A área de um retângulo é base vezes altura. Comprimento vezes a largura. Nós temos aqui 11 metros de comprimento. 11 metros é a base, multiplicado pela largura, que tem 10 metros, que também pode ser chamado de altura. 11 vezes 10 daria 110 metros quadrados. Mas não se esqueça que são 3 depósitos e um hall. O hall tem quantos metros quadrados? Tem 20 metros quadrados. Então nós vamos precisar tirar desses 210, 20 metros quadrados. 110 menos 20 dá 90 metros quadrados. Esse 90 metros quadrados que vai ser dividido em partes diretamente proporcionais à quantidade de fardos. Então, o 90, vamos calcular a constante de proporcionalidade. 90 metros quadrados vai ser dividido em partes diretamente proporcionais ao número de fardos, ao total de fardos. O depósito 1 tem 90 fardos, o depósito 2 tem 60 fardos e o depósito 3 tem 120 fardos. Então nós temos 90 metros quadrados dividido pelo total de fardos. 90 com mais 60 são 150. 150 com mais 120 são 270. 270 fardos. Isto não dá um número natural, né? Essa divisão daria um número decimal. Mas aí eu vou só simplificar essa fração. Então dá para dividir por 90 o numerador e dá para dividir por 90 o denominador. 90 dividido para 90 daria 1 metro quadrado, por 270 dividido para 90 daria 3 fardos. Então, fazendo a leitura, cada metro quadrado vão ser ocupado por quantos fardos? 3. Lembra, ele pede somente a largura do depósito 3. Nós temos aqui 10 metros, nós sabemos que isso vale 10 metros. Então a largura seria esse pedaço aqui. É esse valor que ele quer, que eu vou denominar pela letra X. Para calcular esta largura, eu tenho que determinar quanto é esta área. Lembra? 3 metros, 3 fardos, para 3 fardos são necessários 1 metro quadrado. Então lembra que nas questões anteriores nós pegamos a quantidade de fardos, que é quanto? 120, está aqui, só esse valor, e multiplicamos pela constante de proporcionalidade. Então 1/3 multiplicado pela quantidade de fardos aqui ocupados, que dá, lembra, fardos multiplicado por 120 fardos. Simplifica. 120, nós vamos fazer grupo de 3. 120 dividido para 3 daria quanto? Daria 40. Lembra que para cada 3 fardos é necessário 1 metro quadrado. 120 nós conseguimos fazer quantos grupos de 3? 40. Então 40 vezes 1 metro quadrado dá 40 metros quadrados. Então o depósito 3 tem 40 metros quadrados. Ora, nós sabemos
que a área de um retângulo é base vezes altura. Então nós temos aqui x vezes 10. Isso tem que dar quanto? Isso tem que dar os 40 metros quadrados. Então o valor de x, qual é o número que eu multiplico por 10 para dar 44? Então a largura do depósito 3 é 4 metros. Então esse valor que nós queremos aqui vale 4 metros. Letra